Quando o céu invade a terra. Guia prático para uma vida de milagres. Bill Johnson. Capítulo 10. Falta de poder, algo desnecessário e desequilibrado. Muitos crentes estabeleceram como primeiro alvo de sua vida ser um cidadão bem respeitado em sua comunidade. Um bom caráter capacita-nos a darmos a nossa firme contribuição à sociedade, mas a maior parte das características reconhecidas como pertencentes ao estilo de vida cristão podem estar em pessoas que nem mesmo conheçam Deus. Todo crente deve ser muito respeitado, e ter ainda mais alguma coisa. É esse mais alguma coisa que geralmente está nos faltando. Conquanto o bom caráter tenha de estar no coração do nosso ministério, o poder é o que revoluciona o mundo ao nosso redor. Até que a igreja retorne ao modelo de Jesus para os verdadeiros revolucionários, continuaremos a ser reconhecidos pelo mundo simplesmente como gente boa, e o mundo continuará a ser vencido pelas enfermidades e pelos tormentos, a caminho do inferno. Alguns cristãos realmente consideram que é mais nobre optar por um bom caráter do que pelo poder. Mas isso não é uma dicotomia, não temos que separar as duas opções. Seria uma escolha e nos levam à verdadeira questão, a obediência. Certa vez, enquanto eu ensinava a um grupo de estudantes sobre a importância dos sinais e maravilhas no ministério do Evangelho, um rapaz disse com voz bem alta: "Vou procurar fazer sinais e maravilhas quando tiver consciência de que tenho mais do caráter de Cristo em mim." Por melhor que isso possa parecer, esse pensamento provém de uma postura mental religiosa, e não de um coração totalmente entregue ao Evangelho de Jesus Cristo. Em resposta ao comentário daquele aluno, abri a Bíblia no Evangelho de Mateus e li o comissionamento que o Senhor nos deu: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Em seguida perguntei-lhe: "Quem lhe deu o direito de determinar quando você estará em condições de obedecer à ordem que ele lhe deu?" Impressionando a Deus. Será que alguém pensa que Deus se impressiona conosco quando lhe dizemos: "Vou obedecer-lhe quando aprimorar o meu caráter"? O caráter é moldado através da obediência. Jesus deu ordem a seus discípulos para irem e, indo, caráter é moldado através da obediência. Jesus deu ordem a seus discípulos para irem e, indo, ensinassem tudo o que tinham aprendido. E parte do que tinham aprendido era um treinamento específico para viver e operar no sobrenatural. Jesus lhes ordenou: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. E, a partir daí, eles ficaram responsáveis por ensinar esta ordem de Jesus como fazendo parte do estilo de vida de cada pessoa que se tomasse seguidora do Senhor. Desse modo, o padrão de Jesus permaneceria sendo o padrão, a norma para todos os que invocam o nome do Senhor para a salvação. Muitos consideram-se indignos de serem usados por Deus para a realização de milagres, e assim nunca buscam o sobrenatural. Não chega a ser irônico haver cristãos que desobedecem a Deus, não procurando com zelo os dons espirituais, não impõem mãos sobre os enfermos nem oram pela libertação dos endemoninhados, por acharem que precisam aprimorar o seu caráter. Pois, faz nenhuma restrição com respeito ao caráter, em todas as comissões que deu a seus discípulos. Será que a razão para ver tão poucos milagres atualmente não é precisamente porque muitos, antes de nós, pensaram que teriam que se tornar melhores cristãos para que Deus pudesse usá-los? Sim. Essa mentira nos tem mantido em permanente imaturidade, porque ela nos impede de termos aquele choque de poderes que nos transforma. O resultado disso é que temos pessoas convertidas treinadas e mais treinadas até o ponto de não terem mais vida, visão, ou ingenuidade. Esta nova geração de convertidos tem de ser tratada de um modo diferente. Temos de ajudá-los dando-lhes a identidade de pessoas que vão transformar o mundo. Temos de lhes fornecer um modelo de caráter, paixão e poder, abrindo-lhes oportunidades para poderem servir. Mário Murilo fala a respeito disso do seguinte modo: quando ele pega a Bíblia, seu enfoque não é na cura emocional nem na autoestima. Ele lhe perguntará onde é que está o gatilho, e como disparar. Ele perguntará onde é que está o gatilho, e como disparar a arma. Quando ele lê a palavra, o seu desejo é usá-la na tomada do seu bairro para Deus. A unção, uma chave para o crescimento pessoal. Um caráter cristão nunca poderá ser totalmente desenvolvido se a pessoa não servir a Deus com unção. Um ministério ungido nos faz entrar em contato com o poder que é necessário para se ter uma transformação pessoal. Tanto o Antigo como o Novo Testamento estão cheios de exemplos maravilhosos de pessoas que receberam poder para realizar obras sobrenaturais. Um importante princípio acha-se na história do rei Saul. Deus lhe disse que o Espírito do Senhor viria sobre ele e que o transformaria num outro homem. A unção transforma o vaso pelo qual ela flui. Duas frases importantes seguem esta promessa dada a Saul. Deus lhe mudou o coração. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Saul teve a oportunidade de tornar-se tudo o que Israel precisava que ele fosse, um rei. Com um novo coração 7, e de aprender a fazer tudo o que ele precisava fazer, ouvir a voz de Deus e declarar as palavras dele, profetizar. Tem um amigo muito querido que tinha uma enorme falha de enfraquecimento a ele e a sua família. No entanto, durante aquele tempo, ele continuou tendo uma forte unção profética. Ele não foi a primeira pessoa a pensar que o sucesso de seu ministério era um sinal de que Deus aprovava a sua vida particular. Muitos têm sido vítimas desse erro por muito tempo. Quando o confrontei quanto a esse seu pecado secreto,
Ele chorou com um profundo pesar. Devido ao seu posto de influência na igreja, senti claramente a responsabilidade de colocá-lo sob disciplina. Nenhuma organização é mais forte do que a sua competência para disciplinar seus membros, quer seja uma empresa, o governo, uma igreja ou uma família. Parte das restrições para ele foi mantê-lo sem dar palavras proféticas por algum tempo. Ele admitiu que esse procedimento era necessário. Depois de vários meses sob essa restrição, fui ficando cada vez mais intrigado quanto ao que foi dito a Saul, relacionando com o meu amigo. Vi então que se eu não lhe permitisse ministrar, sob unção, eu estaria afastando precisamente daquilo que selaria e estabeleceria a sua vitória. Quando o liberei para profetizar novamente, havia uma nova pureza e um novo poder em sua voz. Foi o seu encontro, novo poder em sua voz. Foi o seu encontro pessoal com a unção no ministério que o transformou num outro homem. Existem contrafações. Uma nota falsa de $100 não tira o valor de uma nota verdadeira. De igual modo, uma contrafação, um abuso, ou um dom abandonado não invalidam a nossa necessidade do poder do Espírito Santo para vivermos como Jesus viveu. As moedas de $1 não são falsificadas porque o seu valor não vale o esforço a ser despendido. Do mesmo modo, o diabo somente trabalha para copiar ou distorcer tudo o que, na vida cristã, tem os maiores efeitos em potencial. Quando vejo pessoas que buscaram grandes coisas em Deus, mas que não tiveram sucesso, sinto-me sempre motivado a descobrir em que ponto elas erraram. Sinto que terei um tesouro se descobrir isso, e estou pronto a pesquisar com total desprendimento. Os abusos de uma pessoa nunca justificam a negligência de uma outra. Muitos dos que se sentem perturbados por casos de abuso de poder, e pelos seus efeitos que maculam a igreja, quase nunca se aborrecem diante da ausência de sinais e maravilhas. Os olhos dos que criticam rapidamente se voltam para aqueles que tentaram, mas não com Jesus, mas que nunca buscaram os dons, como nos é ordenado fazer. Mas os olhos de Jesus rapidamente olham para ver se há fé na terra. Quando eu voltar, acharei, porventura, fé na terra. Para cada charlatão há 1000 bons cidadãos que pouco ou nada realizam para o reino. O propósito do poder. Muitos acreditam que o poder de Deus existe apenas para que possamos vencer o pecado. Tal entendimento está um pouco aquém do propósito divino de que nos tornemos testemunhas de um outro mundo. Não parece estranho que toda a nossa vida cristã se concentre em vencermos o que já foi vencido? O pecado e a sua natureza já foram arrancados pela raiz. São muitos os que clamam a Deus para terem mais poder para viverem em vitória. Mas o que mais Ele poderá fazer por nós? Se a sua morte não foi suficiente, o que está faltando? Esta batalha já foi lutada e vencida. Será que o processo de a toda hora serem levantadas questões já resolvidas pelo sangue de Jesus não é o que de fato tem dado vida a essas questões? São muitos os que na igreja levantadas questões já resolvidas pelo sangue de Jesus não é o que de fato tem dado vida a essas questões? São muitos os que na igreja estão acampados do lado errado da cruz. O apóstolo Paulo abordou esse ponto ao dizer: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra considerai-vos diz respeito à necessidade que temos de mudar a nossa mente. Não preciso de poder para vencer algo em relação ao qual estou morto. Preciso, porém, de poder para ter ousadia para realizar o que é miraculoso e o que é impossível. Parte do nosso problema é o seguinte: estamos acostumados a fazer para Deus somente o que não é impossível. Mesmo que Deus não se apresente e assim ficarmos sem sua ajuda, ainda poderemos ser bem-sucedidos. Tem de haver um aspecto na vida cristã que seja impossível sem a intervenção divina. Isso nos mantém a um passo da vitória e nos põe em contato com o nosso verdadeiro chamado. Não erre. O caráter é uma questão de grande importância diante de Deus. Mas a forma como ir de Deus não é algo construído em nós mediante nossos próprios esforços. Para tanto temos que deixar de lutar e aprender a nos entregarmos totalmente à sua vontade. Revestidos de poder. Para se tomarem testemunhas de Jesus, os discípulos tinham uma necessidade de poder tão grande que eles teriam que permanecer em Jerusalém até que o recebessem. Esta palavra poder, dinamis, tem a ver com a esfera sobrenatural. No grego ela provém de dinamai, que significa ser capaz. Pense um pouco sobre isto. Temos de nos revestir da capacidade de Deus. Os 11 discípulos remanescentes eram, então, as pessoas que tiveram o maior treinamento em sinais e maravilhas de toda a história da humanidade. Ninguém havia visto ou realizado mais do que eles, exceto Jesus. Mas foram aqueles 11 homens que tiveram que permanecer na cidade até que fossem revestidos do poder do alto. 137 Quando eles o receberam, eles tiveram plena convicção de o terem recebido. Esse poder veio de um encontro com Deus. Algumas pessoas, tendo medo de errar, têm dito que não se deve buscar uma experiência com Deus. Afinal, muita gente enganada veio daqueles que baseavam suas crenças em experiências em conflito com as Escrituras. Quando nos colocamos sob a direção de tais situações, o medo torna-se nosso mestre. Mas por que essas mesmas pessoas não têm medo de pertencer a grupos doutrinariamente estáveis, mas que são desprovidos de poder? É um engano menos perigoso do que aquele que abusa do poder? Será que você vai enterrar os seus talentos e dizer ao mestre, quando ele voltar, que você estava com medo de errar?
O poder e o caráter acham-se tão alinhados nas escrituras que você não pode ser fraco em um sem solar o outro. Nosso relacionamento com o Espírito Santo. Há cerca de 25 anos, ouvi alguém mencionar que, se soubéssemos o que significam as ordens não entristeçais e não extingais o Espírito Santo, então saberíamos qual é o segredo para sermos cheios do Espírito. Embora essa afirmativa seja por demais simples, a pessoa que disse isso bateu de leve em duas importantes verdades que tratam diretamente da armadilha caráter versus poder. A ordem não entristeçais o Espírito Santo. O pecado lhe causa tristeza. Esta ordem é centrada no caráter. O pecado é definido de duas maneiras: fazer coisas erradas, e deixar de fazer coisas certas. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Afastar-se do caráter de Cristo em qualquer desses dois modos entristece o Espírito Santo. Também dentro deste tema, temos a ordem: não extingais o Espírito. Esta ordem diz respeito à nossa necessidade de seguirmos a liderança do Espírito. Extinguir significa desfazer o fluxo de alguma coisa. Como o Espírito Santo está pronto para trazer salvação, cura e libertação, temos de fluir com ele. Deixar de fazer isso impede os esforços do Espírito para nos levar à esfera do sobrenatural. Para que ele tenha liberdade de se mover em nossa vida, constantemente nos envolveremos com situações impossíveis. A dimensão sobrenatural é a sua dimensão natural. Quanto mais importante o Espírito Santo tornar-se para nós, mais estas questões terão a primazia em nosso coração. Busque um encontro. Temos que crer num Deus que é suficientemente grande para manter-nos em segurança em nossa busca por receber mais e mais dele. Na prática, para muitos cristãos o diabo é maior do que o seu Deus. Como pode um ser criado, decaído, ser comparado com o infinito e glorioso Deus? A questão é em quem pomos a nossa confiança. Se eu colocar toda a minha atenção na necessidade de ser protegido do engano, estarei sempre predominantemente preocupado com o poder do diabo. Se o meu coração estiver completamente voltado para aquele que é poderoso para me guardar de tropeços, isto é, que me ajudará a não cair em pecado, a não ser enganado, então somente ele vai me influenciar. A minha vida reflete o que eu vejo com o meu coração. Assim, como andarmos no poder de Deus? Em primeiro lugar, temos que buscar o Senhor. Uma vida de poder é uma vida que permanece em Cristo, ficando sempre ligada na sua fonte de poder. O ardente desejo de viver com manifestações de poder tem que estar ao lado da nossa paixão por ele. Mas, perceba isto. Nosso anseio por ele em parte tem de serviços espirituais. 202 É isso que ele nos manda fazer. Empenhando-me nesse sentido, tenho de desejar ardentemente encontros e mais encontros com Deus, que mudem a minha vida. Tenho de clamar por esses encontros de dia e de noite, e ser bastante específico em meu clamor. Tenho que me dispor a viajar para obter o que desejo. Deverei ir para onde o mover de Deus for maior, mesmo que em outra cidade que no onde moro. Se ele estiver usando alguém, mais do que a mim, terei que, com humildade, ir até essa pessoa e pedir-lhe que ore por mim com imposição de mãos. Alguns podem questionar, por que Deus não pode tocar em mim onde eu estou? Ele pode. Mas geralmente ele atua de maneira a enfatizar a nossa necessidade uns dos outros, em vez de contribuir para aumentar a nossa independência. Os que são sábios sempre estão dispostos a viajar. Minha história, gloriosa, mas nada agradável. Em minha busca pessoal para aumentar o poder e a unção em meu ministério, tenho ido a muitas cidades, inclusive Toronto. Deus tem usado minhas experiências em tais lugares preparando-me para a realização de encontros que transformem vidas em nossa localidade. Certa vez, no meio da noite, Deus respondeu à oração em que eu lhe pedia mais e mais dele em minha vida. Mas sua resposta veio de um modo que eu não esperava. Passei de um sono profundo para um momento em que fiquei totalmente desperto. Um poder inexplicável começou a pulsar pelo meu corpo, como se fosse o efeito de uma eletrocução. Era como se eu estivesse ligado a uma tomada com milhares de volts, e uma corrente elétrica estivesse fluindo através do meu corpo. Meus braços e pernas como que explodiam, de forma silenciosa, como se alguma coisa estivesse sendo liberada através de minhas mãos e pés. Quanto mais eu tentava parar com aquilo, mais forte ficava. Logo descobri que eu não estava enfrentando uma luta que teria que vencer. Não ouvi voz alguma, não tive nenhuma visão. Era simplesmente a mais forte experiência da minha vida. Era puro poder. Era Deus. Ele veio. Era puro poder. Era Deus. Ele veio em resposta à oração que eu vinha fazendo havia já meses. Deus, preciso ter mais de ti a qualquer custo. Aquela noite, antes de eu ir para a cama, havia sido gloriosa. Tinha sido um culto com um bom amigo e profeta, Dick Joyce. Foi em 1995. No fim da reunião, orei por uma pessoa, do meu relacionamento, que vinha tendo dificuldade em experimentar a presença de Deus. Disse-lhe que sentia que Deus ia surpreendê-lo com um encontro que poderia ocorrer durante o dia, ou até mesmo às 3 horas da madrugada. Quando o poder caiu sobre mim naquela noite, olhei para o relógio. Eram precisamente 3 horas. Eu sabia que eu tinha sido tratado por Deus. Por meses eu vinha pedindo a Deus que me desse mais de si. Eu não tinha certeza quanto ao modo correto de orar por isso, nem mesmo compreendia a doutrina que há por trás da minha petição. Tudo o que eu sabia era que eu estava com fome de Deus.
Esse tinha sido meu constante clamor, gozo, mas não agradável. A princípio me senti perturbado, como se eu fosse o único que sabia que eu estava naquela situação. Enquanto estava ali deitado, tive a visão de estar diante da minha congregação, pregando a palavra, como gosto muito de fazer. Mas eu me via com os braços e as pernas agitando-se como se eu tivesse um sério problema de ordem física. A cena então mudou. Agora eu estava caminhando pela rua principal da nossa cidade, passando em frente do meu restaurante preferido, mas com os meus pés e mãos se movendo sem controle. Eu não conhecia ninguém que acreditasse que isso tinha vindo de Deus. Lembrei-me de Jacó e seu encontro com o anjo do Senhor. Ele ficou manco pelo resto da sua vida. Lembrei-me também de Maria, a mãe de Jesus. Ela teve uma experiência com Deus que nem mesmo seu noivo acreditou, a não ser depois, quando um anjo de Deus o fez mudar o pensamento. Em decorrência disso, ela deu à luz o menino Jesus. E correu o risco de carregar, por toda a vida, o estigma de ser a mãe de um filho ilegítimo. Tudo estava se tornando claro para mim. A graça de Deus às vezes parece ser diferente na perspectiva da terra, em relação à perspectiva do céu. Meu pedido para ter mais de Deus teve um preço. Lágrimas começaram a molhar a fronha do meu travesseiro, à medida que me lembrava das orações dos meses precedentes, contrastando-as com as cenas que acabavam de passar pela minha mente. Importante para mim foi a percepção de que Deus queria fazer uma troca, sua crescente presença no lugar da minha dignidade. E difícil explicar como se pode saber qual foi o propósito de um encontro tal como aquele pelo qual passei. Tudo o que posso dizer é que simplesmente a gente sabe. Sabe-se qual é o propósito de Deus de forma tão clara que qualquer outra realidade desaparece, à medida que o Senhor põe o seu dedo naquele ponto que para ele tem importância. Em meio às lágrimas cheguei a um ponto sem retorno. Com muita alegria entreguei-me totalmente, clamando, mais, Deus. Mais. Preciso mais de ti a qualquer custo. Mesmo que eu perca a respeitabilidade, mas tenha-te em troca, com alegria aceito isso. Simplesmente me dê mais de poder. Não pararam. Elas continuaram por toda a noite, enquanto eu chorava e orava. Mais, Senhor, mais, dá-me mais de ti. Tudo terminou às 6h38 da manhã, quando saí da cama completamente restaurado. Essa experiência continuou nas 2 noites seguintes, iniciando-se logo depois de me deitar. Indo contra a maré. Ter paixão pela Bíblia é uma misteriosa combinação de humildade, anseio pelo sobrenatural e fé. Tenho que prosseguir para alcançar mais, porque fui alcançado. Nada de letargia em mim. E se a vida cristã das pessoas ao meu redor normalmente estão aquém do padrão bíblico, tenho que ir contra a maré. Se os enfermos não estão sendo curados, não vou procurar uma explicação racional para agradar os que estão à minha volta, mesmo sem nada a receberem. Em vez disso, prosseguirei em busca da cura, até que ela ocorra ou que a pessoa passe para estar com o Senhor. Não vou baixar o padrão da Bíblia até o meu nível de experiência. Jesus curou todos os que foram até ele. Aceitar algo diferente. Meu nível de experiência. Jesus curou todos os que foram até ele. Aceitar algo diferente como sendo normal é baixar a Bíblia ao nosso nível de experiência, e é negar a natureza daquele que não muda. Quanto ao ministério de poder, o que eu receber de Deus tenho que passar adiante. Você somente fica com aquilo que você passa adiante. Se você quer ver os doentes sendo curados, procure os enfermos e ofereça-se para orar por eles. Embora não seja eu quem cure, tenho pleno controle da minha vontade para servir aos que estão em necessidade. Se ministro para os necessitados, dou ao Senhor uma oportunidade para mostrar o seu grande amor pelas pessoas. O ministério dos sinais e maravilhas não irá a parte alguma se tivermos medo do fracasso. Como expressou Randy Clark, preciso me dispor até ao fracasso, para ser bem-sucedido. Busque ter frutos. Jesus disse que temos de receber o reino como uma criança. A vida de poder é natural no coração de uma criança. Ela tem uma insaciável vontade de aprender. Seja tal como uma criança e leia as obras daqueles que têm tido sucesso no ministério de cura. Fique longe dos livros e fitas dos que dizem que tais coisas não devem, ou não podem, ser feitas. Se o autor não anda em poder, não lhe dê atenção, não importando o quão versado ele possa ser num outro campo. Aquele que ministra proficientemente no campo das finanças segundo a Bíblia não é necessariamente proficiente em sinais e maravilhas. Respeite o lugar de tal pessoa na obra de Deus, conforme sua área de ação e chamada, mas nunca perca seu precioso tempo lendo a baboseira daqueles que não fazem o que ensinam. Já tivemos o suficiente de teorias de cristãos acadêmicos. Temos de aprender com aqueles que simplesmente fazem o que ensinam. Um dia recebi de alguém um livro em meu gabinete que criticava o avivamento de Toronto, iniciado em janeiro de 1994. Recusei-me a lê-lo e joguei o livro no lixo. Talvez você diga, você é preconceituoso. Você tem razão. Sou responsável por proteger o que Deus me deu. Ninguém mais tem essa incumbência. Queimando em minha alma há um pouco daquela chama original do dia de Pentecostes. Ela tem passado de geração a geração. Esse fogo queima no fundo do meu coração, e por causa dele nunca mais serei como era antes. Minha paixão por Jesus está sempre crescendo. E os sinais e maravilhas que ele prometeu estão acontecendo como uma parte normal da vida. Para mim,
Dar atenção às críticas feitas contra esse avivamento seria o mesmo que ficar ouvindo alguém querendo provar que eu deveria ter me casado com uma outra mulher. Antes de mais nada, eu amo minha esposa e não tenho interesse por nenhuma outra mulher. Em segundo lugar, recuso-me a acolher pensamentos de quem quer que seja que deseje minar o meu amor por ela. Somente aqueles que contribuírem para o meu compromisso com ela é que receberão a minha atenção. Qualquer coisa menos do que isso seria tolice de minha parte. Os que criticam esse avivamento estão inconscientemente tentando separar-me do meu primeiro amor. Não lhes darei lugar. Tenho muitos amigos em condições. Eu os respeito por sua capacidade de colocar a mão na lama sem contaminar o seu coração. Eu não me atrevo a fazer isso. Não é o meu dom. Saiba como você funciona melhor, e assim proceda. Embora eu não tenha tempo para críticas, dou boas-vindas com prazer às feridas feitas pelo amigo. As correções que são feitas através de bons relacionamentos nos afastam do engano. E se nada acontece, se ensinamos, pregamos ou testemunhamos e nada acontece, temos que parar para ver o que está errado, de joelhos. Não dê desculpas para a falta de poder. Por décadas a igreja tem errado, criando doutrinas para justificar sua falta de poder, em vez de clamar a Deus até que ele mude a situação. A mentira em que a igreja acreditou deu margem a que surgisse todo um cabedal de teologias que tem contaminado o corpo de Cristo com o medo do Espírito Santo. É o engano que vem com a pretensão de se permanecer livre do engano. A palavra tem que ser divulgada com poder. O poder é a especialidade do Espírito. O do engano. A palavra tem que ser divulgada com poder. O poder é a especialidade do Espírito. Uma palavra sem poder é a letra, e não o Espírito. Todos nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 205 As vidas têm de ser mudadas através de nosso ministério da palavra. Tenha em mente que a conversão é o maior e o mais precioso de todos os milagres. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se o Evangelho está sem poder, isso é causado pela sabedoria humana. A oração, uma porta aberta para o poder. Sempre que tenho dedicado algum tempo para buscar a Deus com o fim de ter poder que venha confirmar a sua mensagem, Ele responde com um aumento de milagres. Aprendi de Randy Clark algo muito útil nesse sentido. Quando ele observa que certas enfermidades não estão sendo curadas em suas reuniões, ele clama a Deus mencionando-as especificamente em sua oração. Ele observou que estavam acontecendo bem poucos milagres relacionados com o cérebro, como por exemplo a cura da dislexia. Depois de clamar por milagre seguido essa sua direção, e nunca vi Deus deixar de responder. Quando requeremos alguma coisa a Deus de forma bem específica, isso é uma coisa boa, pois pode-se constatar a resposta. Algumas de nossas orações são genéricas demais. Deus as responderia, mas nós nunca teríamos tido ciência disso. Depois de aprender este princípio, a partir do exemplo dado por Randy, comecei a orar por enfermidades do cérebro. Um desses milagres aconteceu numa mulher chamada Cindy. Disseram-lhe que 1/3 do seu cérebro não funcionava. Em consequência, ela tinha 23 anomalias mentais. Ela ficou totalmente alheia à memorização, aos números e a mapas. Num de nossos cultos das sextas-feiras à noite, Cindy veio a filha dos que queriam receber a bênção do Senhor. Quando chegou a sua vez, ela caiu sob o peso da glória de Deus. Durante o tempo em que ficou deitada, vencida pelo poder do Espírito, ela teve uma visão em que Jesus lhe perguntou se ela queria ser curada por ele. Ela, é claro, disse que sim. Ao seu comando, então, ela levantou-se rapidamente e correu para pegar a sua Bíblia. Pela primeira vez em sua vida tudo ficou como devia estar. Quando ela deu testemunha do milagre, algumas semanas depois, ela citou vários versículos que ela tinha memorizado em tão pouco tempo. Pague-me agora, ou pague-me depois. Ouvimos muito sobre o custo da unção. Sem dúvida, andar com Deus em poder terá um custo para todos os que se dedicarem a cumprir isso em sua vida. Mas a ausência de poder é ainda mais custosa.